na casa do Senhor. Dentro do seu boletim você tem um envelope. Quem está na internet também, nós vamos colocar disponíveis para vocês todas as nossas informações para que você possa semear na casa do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 6 e 7, você tem ali no seu boletim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, sempre lembrando que a oferta é um valor livre que você coloca no seu coração para entregar na obra do Senhor. E o dízimo é 10% dos teus rendimentos, daquilo que cai nas tuas mãos, como fruto da graça, da bênção e da prosperidade do Senhor. Vocês sabem, a igreja sobrevive dos dízimos, tá, irmãos? As ofertas, é com as ofertas que a gente compra ar-condicionado, ventilador, os instrumentos, é com as ofertas que a gente consegue trocar as cadeiras e essas coisas que são necessárias da igreja, tá bom? Então, nos ajude com as ofertas, com os dízimos, semeie na casa do Senhor. Deus ama quem dá com alegria. Coloca a mão no seu coração, seu envelope na mão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Pedimos a Tua graça sobre nós, a bênção do Senhor, através dos dízimos e das ofertas. Exercemos a nossa generosidade, o nosso coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos prospere em todas as coisas. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre nós, de tal forma que haja abastância, provisão, os nossos celeiros superabundem. Ó Deus, o devorador, o cortador, o migrador, os demônios que agem na área financeira para tentar bloquear e impedir a chegada de recursos, caiam por terra, sejam amarrados, amordaçados, imobilizados, impedidos de agir completamente pelo poder de Deus. Que nunca falte mantimento nas nossas casas, que o teu povo seja um povo próspero, abençoado, a tua causa, a tua igreja, Pai, esse ministério, nunca falte provisão, cuidado e bênção da parte do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente, entrega a sua oferta, seu dízimo na casa do Senhor. Deus ama quem dá com alegria. Se você quiser passar o cartãozinho, nós temos ali algumas maquininhas também. Temos também o QR Code, se você quiser apontar o seu celular, dar a sua oferta através do seu aplicativo. Também tem lá na entrada e ali na mesa de som também. Amém? Pode se assentar, queridos. Vamos lá, glória a Deus. Nós começamos semana passada uma palavra intitulada Cuidando do Coração. Cuidando do coração. Coloca lá na parte da mídia, a nossa capinha da ministração. Cuidando do coração. Essa é a parte número 2, segundo momento dessa palavra, onde nós vamos aprender como é que a gente cuida da nossa vida emocional, da nossa vida interior. Sempre lembrando que quando estamos falando de coração, estamos falando do nosso verdadeiro eu. Dentro desse corpo que vocês estão vendo, que vocês têm também, existe um verdadeiro eu, uma verdadeira identidade. É o que a gente chama de vida interior, de o nosso homem espiritual. Mas como é que a gente pode ter um coração saudável, uma vida interior pujante, que cresce, que floresce no Senhor? Como é que eu posso ter um coração abençoado, abençoador, não tóxico, mas livre, leve, abençoado pelo Senhor? Nós vamos aprender através das palavras de Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Você pode abrir comigo, Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 13. Olha o que Salomão diz sobre o coração. Esses são
4 textos básicos que nós vamos utilizar hoje, tá bom? O texto sagrado diz em Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Amém? Então nós vemos que a nossa aparência, a nossa feição, o nosso humor tem tudo a ver com o nosso coração. Amém, irmãos? A sua aparência, o seu rosto, está conectado ao seu coração. E como tem gente triste hoje, sim ou não, irmãos? Com um semblante pesado, carregado. Muitas vezes o que nós vemos no rosto das pessoas é reflexo do seu coração. A Bíblia diz: um coração alegre aformoseia o rosto, deixa o rosto bonito. É melhor do que Boticário, do que Mary Kay, do que qualquer Natura, qualquer produto de beleza, irmão. É você ter um coração saudável. Amém? Um coração leve, um coração grato. Mas a continuação do versículo também fala outra verdade. A Bíblia diz: mas pela dor do coração, o espírito se abate. Olha só, o diabo é tão sujo que ele quer abater, destruir o seu coração. Porque ele sabe que se ele destruir o teu coração, e Jesus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, o coração é tão importante. Quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando da vida interior, formada pela alma e pelo espírito humano. O nosso ser invisível que está dentro de nós e que se reflete através do corpo. Satanás quer bagaçar, quer destruir, quer matar o teu coração, intoxicar o seu coração, ferir você, porque ele sabe que essa verdade bíblica é uma realidade. Pela dor do coração, o espírito se abate. E como tem gente com o espírito abatido? Sim ou não, irmãos? Talvez você chegou aqui nessa noite assim, talvez você que esteja me assistindo pela internet, está com o coração apertado, o coração dolorido, o espírito abatido. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai mudar a tua sorte. Amém? Deus é o médico dos médicos. Jesus é o El Rafa, o Rafael. Sabia que o nome Rafael significa o Deus que cura? Se lembra daquela mulher que estava, Jesus estava a caminho para curar Tabita, a filha de um dos principais do Sinédrio, e uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, uma espécie de hemorragia interna, tocou na orla da veste de Jesus, e antes de tocar, ela já cria no seu coração, dizendo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou nas orlas da veste de Jesus, e Jesus sentiu de dentro dele sair virtude, sair poder. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha gasto todos os seus recursos, com todo o tratamento médico possível daquela época, e ninguém conseguia resolver o problema dela. Mas a partir do momento que ela toca no mestre, na orla das vestes de Jesus, ela foi curada. Amém? Só Jesus pode curar o nosso coração. Só Jesus pode reanimar o nosso espírito. Só Jesus, que é a fonte eterna de alegria, pode promover um rosto formoso em nós. Na medida em que vamos caminhando com Jesus, ouvimos a palavra vai nos curando, vai nos restaurando. Na medida em que viemos para a igreja, ouvimos ministrações, seja pela internet, seja com seu aplicativo do celular, seja dentro da igreja mesmo, aqui com seus irmãos, participando de uma célula. Na medida em que a palavra de Deus vai entrando nos nossos corações, o nosso coração vai sendo curado. Amém? São das coisas mais lindas do cristianismo, irmão, é sermos curados por Jesus.
Jesus é um Deus que cura. O Filho de Deus continua curando os seus irmãos mais novos. O Deus Todo-Poderoso, o Rafael, El Rafa, continua curando corações que passam por dores e mazelas. Continuando, irmãos, abra comigo Provérbios 23, 12. Provérbios 23, versículo 12. Nós vamos estar projetando também. Provérbios 23, versículo 12. O texto sagrado diz: aplica o teu coração à instrução, ao ensino, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, olha só como é que nós vamos ser curados, como é que nós vamos cuidar do nosso coração. Na medida em que nós aplicarmos este coração à nossa alma, o nosso espírito, na instrução, no conhecimento de Deus, na sabedoria do alto, e colocarmos os nossos ouvidos nas palavras do Senhor, nas palavras de conhecimento, o nosso coração vai ser curado por Deus. Amém? E nós vamos crescer na sabedoria e na graça de Jesus. Abra comigo também Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Tudo tem a ver com o coração, tá, irmãos? A nossa ministração, o tema é cuidando do coração. Provérbios 12, 25. O texto sagrado diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Talvez você veio com ansiedades aqui. Nós já aprendemos que a ansiedade nada mais é do que um engano de Satanás, uma mentira do inimigo, gerando incredulidade no nosso coração e promovendo dentro de nós o medo. O medo de faltar comida, o medo de faltar dinheiro, o medo de eu não ter recursos, o medo de que vai faltar alguma coisa para mim, o medo de que eu não vou dar conta de fazer um negócio, o medo de fazer uma prova. Medo. O medo nada mais é do que uma grande mentira de Satanás. É Satanás querendo colocar em xeque a sua fé, querendo gerar incredulidade no seu coração, querendo colocar você contra o teu Deus. O Deus que promete que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mateus capítulo 6, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, né, o boleto que eu tenho para pagar, o consórcio que eu fiz. Irmãos, coloca tudo isso diante do Senhor. Domingo passado mesmo eu fiz isso. Dobrei o joelho, de manhã veio pouca gente por causa da chuva, e nós fechando o mês, tendo contas para pagar, eu dobrei o joelho lá em casa e falei: Senhor, o Senhor precisa fazer um milagre à noite. Irmãos, e Deus fez. Amém? Deus faz. Eu fiz a minha parte, fiz a minha responsabilidade como pastor, fiz, preguei a palavra. À noite, graças a Deus, veio mais gente, e Deus fez um milagre. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que opera maravilhas naquele que crê. Mas o diabo sabe disso. Por isso que ele quer gerar ansiedade no coração. Para quê? Para que o homem, como diz o texto aqui, fique abatido. Mas a palavra continua dizendo: mas uma boa palavra o alegra. Amém? Fala comigo: uma boa palavra o alegra. Aprenda isso, meu irmão. Nós temos aqui vários pais, né? Às vezes a gente cobra demais dos nossos filhos. Às vezes a gente pressiona demais eles. E às vezes tudo que eles estão precisando não é mais cobranças. Claro que às vezes nós temos que fazer. É nosso dever como pais chamar nossos filhos à responsabilidade. Sim ou não? Mas às vezes, se você trocar a metodologia, vai ser mais funcional. Menos cobrança e mais ânimo.
menos cobrança e mais trazer uma boa palavra para o coração do filho. Casamento funciona a mesma coisa, em vez de cobrar, em vez de criticar, em vez de murmurar, em vez de reclamar, comece a exaltar as virtudes do seu cônjuge. Comece a falar bem. Se ele ainda não é isso, comece a profetizar sobre a vida dele. Haja com maturidade. Por exemplo, a minha esposa não aprendeu na casa dela a pedir perdão. Ela nunca viu a mãe dela pedir perdão para ela. E quando nós casamos, ela era recém-convertida, tinha acabado de se converter, 1 ano e pouco de crente. Eu errava muito mais que ela. Infelizmente, os homens parece que erram mais do que as mulheres, né? É isso aí, pastor, dá-lhe mesmo. Não, mas é verdade, irmãos. Mas as mulheres também erram, sim ou não? E eu me lembro que ali na relação entre nós dois, quando eu errava, eu pedia perdão. Falava, amor, poxa, me perdoa, eu errei aqui, né? Eu falhei aqui, lá. E ela calada. Quando ela errava, ela não falava nada. E eu sofrendo com aquilo por dentro. Mas, irmãos, o meu exemplo de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento de falha diante da minha esposa, constrangeu ela e ela começou a aprender a fazer isso. Hoje ela não tem dificuldade nenhuma de pedir perdão. Quando você reagir da maneira correta, quando você incentivar, dar uma boa palavra, um bom exemplo, agir com maturidade, Deus vai entrar com providência na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com filhos. Haja com maturidade, a maturidade sempre funciona. A imaturidade sempre estraga tudo. A carnalidade sempre arregaça com tudo. Mas a maturidade, os princípios e valores do reino de Deus, constrange as pessoas a fazerem aquilo que é certo. Amém? Graças a Deus, hoje os nossos 3 filhos não têm dificuldade nenhuma de reconhecer suas falhas, de pedir perdão, porque nós aprendemos juntos isso como casal. Deus nos ensinou essa coisa tão importante dentro das relações. E desde pequenininho, sempre animando os filhos, sempre jogando para cima. É muito importante isso, irmãos. Isso aqui é uma realidade. Uma boa palavra alegra os corações. O que um pastor faz? O pastor às vezes dá uma chibatada? Sim. Mas vocês podem ter certeza, o pastor Giovanni joga mais para cima do que... Tem que às vezes dar umas pauladinhas? Tem que. Faz parte do ministério pastoral. Mas também dar uma boa palavra e te levantar no Senhor também é importante. Você pode até no meio da pregação aqui, pá, aqui, pum, pum. Mas no final jogar o povo lá para cima no Senhor, dizendo, você pode ser melhor. Deus está contando contigo, você pode transformar as tuas realidades. Deus pode operar maravilhas na tua casa e faz isso. Uma boa palavra alegra o coração. Irmão, o que tem saído da tua boca? O que tem brotado do teu coração? Nós aprendemos, no nosso último encontro sobre a importância de abrir o nosso coração. Revele o seu coração para as pessoas, para que outros entendam as suas palavras. Antes de abrir a boca, nós aprendemos, abra o seu coração. Tem gente que abre a boca, mas não abre o coração. É dissimulado, é falso, é mentiroso, usa máscaras. Não faça isso, meu irmão. Nós aprendemos que Jesus se revestiu de carne humana para revelar o seu coração. Se Jesus abriu o seu coração com os homens, por que eu e você não podemos fazer isso? Abra o seu coração. Revele o seu coração, principalmente para as pessoas que te amam. Às vezes é mais eficaz, em vez de puxar a orelha do seu filho, falar que aquilo que ele fez te magoou, te feriu, te machucou. É ou não é, irmãos? Às vezes é mais eficaz do que, seu moleque fez isso,
Às vezes, se você usar essa ferramenta, poxa filho, aquilo que você fez deixou o pai triste, chateado, eu fiquei decepcionado com você. Vai causar um efeito muito mais positivo se você abrir o seu coração. Se não abrirmos o nosso coração, nunca revolucionaremos as nossas relações, a nossa comunicação. Nosso coração precisa ser exposto antes que as palavras fluam. Então, nós aprendemos no nosso último encontro: compartilhe tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Tente, arrisque, amém? Marque encontros com o seu cônjuge, faça programas com seus filhos, refeições com seus amigos, fortaleça a sua equipe de trabalho. Tem muito patrão que só cobra dos funcionários, mas não valoriza a sua equipe de trabalho. E fica chateado, porque muitas vezes o seu trabalhador vai para outra empresa. Às vezes é porque foi desvalorizado dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, irmãos, não custa nada, às vezes, você pagar uma pizza para a galera, fazer uma comunhão, né? Fazer comprar uns refrigerantes, um salgado, que as pessoas se sintam em família, que a pessoa se sinta valorizada ali, seja na sua casa, seja na sua empresa. Compartilhe tempo de qualidade, sabe? Fortaleça a sua equipe de trabalho, invista tempo e dê valor para as pessoas. Quem se sente amado e valorizado fica naquele lugar. Às vezes pode até receber uma proposta melhor, mas se ele se sente amado e valorizado, geralmente ele fica naquele lugar. Geralmente fica, gente. Valorize as pessoas da sua vida. Esses dias nós ministramos aqui: seja grato às pessoas da sua vida. E nós aprendemos no texto bíblico, lá do trecho de Marcos, dos 10 leprosos, de 10 que receberam a cura, só um veio agradecer a Jesus. Todos os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Irmão, um coração cuidado, um coração saudável, é um coração grato. Dá um presentinho, manda um recadinho, manda um áudiozinho, faça isso. Abra seu coração com pessoas, valorize. Segunda verdade que nós vamos aprender aqui: compartilhe os seus problemas. Fala comigo: eu preciso compartilhar os meus problemas. É claro que não é com qualquer pessoa. Você não pode abrir o teu coração com um fofoqueiro. Você não pode abrir o teu coração com uma pessoa imatura. Você não pode abrir o teu coração com uma pessoa que não tem estrutura para te ouvir e não vai te contribuir em nada. Mas todos nós precisamos abrir o nosso coração com alguém. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração assim comigo. Dá uma massageadinha assim e fala: meu coração precisa de amigos, precisa de irmãos. Eu preciso compartilhar os meus problemas. Tem muita gente que pensa que pastor não tem problema. Rapaz, talvez muito mais do que você, irmãos. Tem gente que pensa que a família do pastor é perfeita. Não é. É uma família como a sua. Temos lutas, temos dificuldades, mas pela graça de Deus, Deus está nos capacitando. Não é assim. Todos nós, inclusive eu, todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Provérbios 19, 21. Olha o que diz o texto sagrado aqui. Provérbios 19, 21. O texto sagrado diz: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Às vezes você tem um sonho, né, um propósito no seu coração. Compartilhe com pessoas de confiança. Abra o seu coração com as pessoas que sejam importantes para você.
Você marido, você mulher, tem um sonho, tem um projeto, né? Esses dias eu fiquei muito feliz de um marido vibrando com a realização do sonho da sua esposa. A sua esposa tinha o sonho de montar uma clínica de estética. E o marido deu todo o respaldo. E aquela felicidade de ver a alegria da sua esposa realizando um sonho. Tudo isso debaixo de palavra de Deus, de palavra profética. Deus trazendo à tona um sonho, um propósito, um projeto. Olha o que diz o texto: muitos propósitos há no coração do homem. Deus é um Deus de sonhos. Deus é um Deus de planos. Deus é um Deus de projetos. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Coloque os teus sonhos nas mãos de quem? De Deus. Coloca os teus planos na mão de quem? De Deus. Achei muito lindo. Esses dias também estava na propriedade rural de um irmão. Ele me chamou para ir lá dar uma palavra para os seus funcionários. E ele estava com um projeto de irrigação. Vocês sabem que nós estamos com muita dificuldade de chuvas e tal. E ele me mostrou assim uma pasta com o projeto de irrigação que ele vai fazer na propriedade dele. Ele falou: pastor, eu tenho o sonho de toda essa área aqui ser irrigada. Coloca a mão nesse projeto aqui, vamos orar. Porque se for de Deus, Deus vai capacitar. Achei linda essa atitude. É um sonho, é um projeto. Mas coloca na mão de Jeová. Amém? Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Abra também comigo Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Nós estamos falando sobre compartilhar, né, problemas, compartilhar sonhos, compartilhar projetos, abrir o coração com as pessoas. É assim que nós cuidamos do nosso coração. Olha o que diz aqui: irmãos, se algum homem, aqui é homem e mulher, tá? Chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, falha, pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, diz o texto, olhando, ou seja, cuidando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, irmão, se a gente vê algum irmão e alguma irmã tropeçando, o que nós temos que fazer? Com espírito de mansidão, ir na direção daquele irmão e exortá-lo em amor. Fala comigo: falar a verdade em amor. Esse é o grande segredo da exortação bíblica. Falar a verdade em amor. E Paulo usa um outro detalhe aqui: com espírito de mansidão. E cuidado de si também. Porque a Bíblia diz: cuida de ti mesmo também, para que você não tropece no mesmo erro que o teu irmão. Aí no versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. Ajude uns aos outros a levar as cargas uns dos outros, a compartilhar os problemas, a abrir o coração. Às vezes você não tem como solucionar aquele problema, mas você pode orar por aquela pessoa. Você pode ouvir ela, você pode aconselhá-la. Você pode de alguma maneira ajudá-la, dar o ombro amigo para ela chorar. Amém? Fala comigo: levai as cargas uns dos outros. Isso é uma das coisas mais lindas do casamento. É a mulher compartilhando os fardos do marido. O marido compartilhando os fardos da esposa. Isso é lindo, apoiá-lo, ajudá-la. Uma palavra amiga, não cobranças, mas apoio, sustentação, fundamentação. Às vezes tudo que a pessoa precisa ouvir não é
que ela está errada. Não. É você se colocar ali, à disposição para ouvi-la, para ajudá-la. Um ombro amigo. Irmãos, olha o versículo 3. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha o que Paulo diz. Se alguém pensa que é alguma coisa, na verdade ele não é nada. E está enganando o seu próprio coração. Sabe aquela pessoa que se acha? Sabe aquela pessoa que se acha acima do bem e do mal? Sabe aquela pessoa que gosta de se orgulhar, se ensoberbecer, dar uma de bonzão para todo mundo? A Bíblia está dizendo que ele não é nada. E está enganando a si mesmo. Irmãos, o orgulho pode brotar em qualquer coração. O orgulho é o pai de todos os pecados. Fala comigo, o orgulho é o pai de todos os pecados. E a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Você quer ser abençoado? Seja humilde. Seja quebrantado. E aí você vai ver Deus te abençoando. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos. Deus vai em contra, Deus bate de frente. Deus quebranta, Deus... Porém dá graça aos humildes. A Bíblia diz, é Deus quem exalta e Deus quem abaixa. Deus exalta os humildes e abaixa os soberbos. Orgulho precede a ruína, num outro provérbio diz. Mas com os humildes está a honra. Olha que coisa linda. Continuando, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Primeiro, não se ache. Não se ache melhor do que qualquer um, do que os outros. Porque se você não cuidar, você vai tropeçar igual o teu irmão que tropeçou ali na frente. Segunda coisa que nós aprendemos, ajudem uns aos outros, mediante as suas necessidades. Compartilhe o seu coração, mas deixe outros também compartilhar o coração com você. E naquilo que você puder ajudar, ajude. Se não puder fazer nada, ore aquele que ajuda todos os homens. E por último, a Bíblia está dizendo, cada um carregue a própria carga. Ou seja, aquilo que é da tua responsabilidade, é o outro que tem que fazer? Não, é você. É você que tem que carregar as tuas responsabilidades. Onde é que está a chave da mudança da sua vida? Está com o pastor Giovanni? Está com o irmão que está do lado de você? Está onde a chave? Está com você. É a sua responsabilidade. Na sua casa, quem é o pastor? Você, irmão. Você é o pastor da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Quando seu marido não está, a mulher assume esse lugar. No cuidado das crianças, na disciplina do lar. Mas quando elas não estão, quem é que assume? O marido. O marido assume o sacerdócio do lar. Assuma a sua carga, assuma a sua responsabilidade. E quando você estiver sobrecarregado, abra seu coração com alguém. Eu preciso admitir as minhas necessidades, vocês também, irmãos. Nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Seja frágil, abra o seu coração, tire a sua armadura. Por detrás de toda armadura tem o que, irmãos? Tem apenas um ser humano. Sim ou não? Sim. Tira a sua armadura. Conte as suas necessidades. Fale dos seus pensamentos. Não tenha vergonha das suas fraquezas.
A Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Amém, irmãos? Tem gente que não abre o coração porque pensa assim: eu não posso me abrir, porque senão o que vão pensar de mim? Irmão, se você abrir o seu coração com alguém que te ama, com a pessoa correta, com uma pessoa madura, com alguma pessoa que realmente vai te ajudar de verdade, essa pessoa vai te amar ainda mais. Porque você tirou a armadura e mostrou que você é humano. E se essa pessoa é madura de verdade, ela também vai reconhecer que ela é frágil, ela é humana, assim como você. Ela é pecadora, assim como você é. Amém? Não tenha medo de admitir erros. Abra o seu coração, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Pais, abram seus corações com seus filhos. Filhos, abram seus corações com seus pais. Cônjuges, abram o seu coração com o outro. Irmãos, abramos os nossos corações uns com os outros. Não tenha vergonha. Seja autêntico, seja verdadeiro. É isso que significa andar na luz, como Ele, Jesus, na luz está. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só anda na luz quem é transparente, quem é autêntico, quem é verdadeiro. Amém? Quem tem comunhão, esse tem perdão dos pecados. E por último, irmãos, nosso terceiro ponto para nós terminarmos: aprenda a ouvir. Amém? Então, primeiro pontinho, abra o seu coração. Nós falamos bastante sobre isso na nossa última palavra, hoje falei de novo. Segundo pontinho, compartilhe os seus problemas, compartilhe também os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, mas levem as cargas uns dos outros. E em terceiro lugar, aprenda a ouvir. Abra comigo Tiago 1,19. Tiago 1,19. Olha o que diz o texto sagrado, para mim e para você. Se queremos cuidar do nosso coração, se queremos ter um coração leve, livre, abençoado, não tóxico, saudável, aprenda a ouvir. A Bíblia diz: portanto, meus amados, Tiago 1,19, irmãos, portanto, meus amados irmãos, ou seja, está falando para crente, está falando para quem está dentro da irmandade, dentro da comunidade, dentro da igreja. Todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Seja pronto para ouvir. Ouça mais e fale menos. Deus é tão bom que nos deu 2 ouvidos e uma. Ele já sabia que a gente ia falar demais. Ele já sabia que a gente ia ter dificuldade para ouvir as pessoas. Ele já deixou estampado na nossa cara que nós temos que fazer mais. Ouvir mais e falar menos. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós temos filhos adolescentes, né? Dá trabalho, gente, né? Aqui o Edmilson também. Irmãos, não é fácil ter filho adolescente. Eles são uma bênção, são preciosos. Mas a arte da comunicação não é fácil. Essa dinâmica, né? Com os filhos adolescentes, com crianças menorzinhas é mais fácil, né? Você fala, o piazinho vai lá e obedece. Adolescente já não. São as 3 fases do ser humano. Primeiro, você depende de todo mundo.
criança pequena depende dos adultos. Depois, quando você chega na adolescência, juventude, você acha que é independente dos outros. Acha que sabe mais do que o papai, que a mamãe, que é o bonzão, né? Que, pai, isso aí é no teu tempo. Você é careta, você é cafona. Acha que é independente. Imaturidade. E aí quando você chega na fase madura, ali depois dos 25, 30 anos de idade, você aprende que você não é nem dependente, igual uma criança pequena, nem independente como o adolescente e o jovem pensa que ele é. Você amadurece e aprende que é interdependente do outro. Fala comigo, dependente, independente e interdependente. O que é interdependência? É aquele que valoriza o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro é. Na filosofia isso é chamado de alteridade. É um conceito filosófico extraordinário, é o reconhecimento do outro, do valor do outro, da importância do outro, do significado do outro. Foi baseado nesse conceito que surgiu a Declaração Universal de Todos os Homens, que diz, através da Liga das Nações, que depois se transformou na ONU, em 1950, 1949, 1950, eles fizeram a Declaração Universal de Todos os Homens, dizendo que todo ser humano é digno de respeito, de honra, de dignidade. Olha só. Será que nós temos tratado as pessoas com respeito, independente de credo, independente de cor? É assim que diz a declaração. Independente, de nacionalidade, todo ser humano tem dentro de si, intrínseco ao seu ser, um valor, uma dignidade, merece respeito, merece honra. É daí que surgiu o conceito, como é que se chama agora? Me deu um branco. Do valor da declaração da pessoa humana. Me ajuda aí, Robson. Aquele conceito que tem principal de quando você toca em algo que é do valor da pessoa. Agora me fugiu da mente, mas assim, tem um conceito até dentro do direito, que é da dignidade humana, alguma coisa da dignidade humana. Tenta lembrar aí, me ajudar aí, se tu conseguir. Que até os advogados usam muito, sobre o valor, a declaração do valor da pessoa humana. É um conceito, existe isso. Aprenda a ouvir as pessoas, amém? Nós temos facilidade de não prestar atenção quando falam conosco, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente ignora as pessoas. Precisamos captar aquilo que está por detrás das palavras. Às vezes estão falando conosco, mas o que é que está por detrás daquela fala? Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Às vezes o filho está numa situação de rebeldia. Isso eu aprendi com o pastor Cote, num treinamento que a gente fez lá em Curitiba. É claro que a Bíblia nunca avaliza a rebeldia. A rebeldia é pecado, é um princípio satânico, obviamente que sim. Mas muitas vezes a rebeldia do filho, ou aquilo que ele está fazendo para chamar nossa atenção, é uma maneira dele estar gritando, clamando por um amor incondicional da sua parte. Sabia disso? Às vezes aquele piseiro que ele fez na escola, que te envergonhou, que daí a coordenadora teve que te chamar para ir lá resolver aquela situação. Às vezes aquele menino fez isso, aquela menina fez isso, para chamar a tua atenção. Porque ele quer da sua parte um amor incondicional. Amém? Fala comigo, amor incondicional.
Eu achei extraordinário quando eu aprendi isso. Muitas vezes, a rebeldia dos nossos filhos é um clamor, é um grito por socorro, por um amor incondicional. Vocês entenderam, né? Eu não estou avalizando a rebeldia. Não estou dizendo que é bonito, que é belo, tem que deixar, não. Mas muitas vezes a gente tem que discernir como pais. Às vezes é o nosso filho clamando, pai, me dá atenção. Clamando, pai, olha para mim. Pai, eu preciso de um amor incondicional. E eu já usei esse mecanismo e funciona. Você traz ele para perto, olha nos olhos dele e fala, meu filho, você não precisa fazer isso. O pai ama você. Vamos sair junto, vamos comer um lanche, vamos comer uma garapa com pastel, vamos tomar um sorvete. Eu amo você. Você vai ver que a alma dele se estabiliza e aquieta aquele comportamento. Porque é um clamor por um amor incondicional. Pessoas estão feridas, precisam de ajuda, precisam de um ouvido amigo. E será que nós temos sido o ouvido amigo das pessoas? Amém, irmãos? Ó, no feriado, agora, eu atendi um monte de gente mandando áudio, tirando dúvida. Pessoas querendo, né, tirar uma dúvida com o pastor, de diversos lugares, né, porque a gente faz o trabalho pela internet, e aí a palavra vai para tudo quanto é lugar, e eu coloco as minhas redes sociais, meus telefones, aí as pessoas começam a ligar, mandar áudio e tal, pastor, me traz uma luz aqui. Uma pessoa lá de Santa Catarina trouxe uma situação lá que ela estava passando, e eu mandando áudio, falando, irmã, faz isso, toma cuidado, pá. Pessoa aflita, querendo abrir o coração. Amém? Seja um ouvido amigo. As pessoas estão feridas, elas precisam de ajuda. Escute as pessoas, escute as feridas das pessoas. Conecte-se a um nível mais profundo com as pessoas. Vá fundo. Isso é claro, né, irmão? Nós estamos falando de maneira pura, correta, nada errado, né? Nada malicioso, nada disso. Estamos falando de forma profunda, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Olhe nos olhos da pessoa que esteja falando com você. Olhe nos olhos. Por exemplo, se você tem uma criança, não fale de cima para baixo com a criança. Se abaixe e fale no nível dela, olhando nos olhos dela. Filhinho, não faça isso. Eu amo você. Mamãe te ama, vem cá. Olhando olho no olho. Os olhos são as janelas da alma. Fala comigo, os olhos são as janelas da alma. Descubra o que é que as pessoas realmente são. Seus interesses, seus sonhos. Quando eu saio com os meninos, eu entro no mundo deles. É claro que é um mundo para mim ridículo, né? Negócio de videogame, pá, molecada, meu amigo fez isso e tal. Tem que entrar no mundo deles. Falar de videogame e tal, de computador. Claro que para mim, não é o meu papo, mas por amor a eles, eu entro no mundo deles. Porque o que é importante para eles é importante, deve ser importante para mim. Por mais que eu não esteja afim, é importante. Se o mundo deles é videogame, então vamos falar de videogame. Ah, tá. Oh, na minha época eu jogava Mega Drive e tal, papapá. Entra no mundo das pessoas. Veja o que é importante, seus interesses, seus sonhos. Aprenda, irmão, que Deus nos criou com desejo de atenção. Fala comigo, todos nós temos desejo de atenção, temos desejo de compreensão, temos desejo de ser amado. Deus colocou isso dentro de cada um de nós.
Talvez você não foi tão amado quanto você gostaria. Mas esse desejo tem no coração de cada um de nós. Todo ser humano é carente. Sim ou não, irmãos? O que nós não podemos é viver de carências, ou usar indevidamente as nossas carências, ou usar as nossas carências em coisas erradas. Mas todo ser humano é carente. Tem desejo de atenção, tem desejo de compreensão e tem carências. Isso é natural, é humano. Por isso que é importante aprender a ouvir. Quando você está ouvindo alguém, você está valorizando aquele que te fala. Amém? A gente vê daqui, irmãos. Quem valoriza a pregação, quem não valoriza. Mesmo quando a igreja está cheia, a gente vê daqui. Quem valoriza aquilo que você está falando e quem não está nem aí. Às vezes veio porque quer agradar o namorado, a namorada, porque veio porque a mãe mandou, o pai mandou. Veio porque não tinha mais nada para fazer, veio porque era o evento social da semana. Vem porque eu sou obrigado a ir para a igreja. Aprenda a ouvir. Amém? Para nós terminarmos, você se considera um bom ouvinte? Você tem facilidade de abrir o seu coração? Você tem problema em mostrar para as pessoas o seu verdadeiro eu? Não as aparências, mas a tua verdadeira essência. Você tem a coragem de tirar a sua armadura, de tirar as máscaras e mostrar quem realmente você é? Isso é ser autêntico. Hoje nós vivemos num mundo cheio de pessoas dissimuladas. Pessoas falsas, pessoas interesseiras, pessoas superficiais, pessoas carnais, pessoas imaturas, pessoas com motivações equivocadas. Mas nós vamos ser diferentes. Amém? Você quer isso para a tua vida? Ser autêntico, ser verdadeiro, ser quem você é e não ter medo de tirar a armadura, de abrir o seu coração, de ouvir quem fala com você, de tentar discernir o que está por detrás das palavras do outro, de conhecer outros corações, de levar as cargas uns dos outros, de compartilhar os seus problemas e de ser apenas um ser humano. Tem um teólogo brasileiro que tem um livro extraordinário chamado Talmidim, Nos Passos de Jesus. E ele diz assim: Deus não quer que a gente seja nem anjo, muito menos que a gente seja um demônio. Tem gente que acha que é um anjo, sim ou não? Os santarrões, né? Os angelins da vida. Se acham acima do bem e do mal, se acham mais santos que os outros, condenam os outros, são legalistas, críticos, fofoca, fala da vida alheia, se acham acima do bem e do mal, nem o pastor serve para ele, não é tão santo como ele. Acho que é anjo. E tem gente que age igual um demônio. Esse autor, ele diz, Deus não quer que você seja nem um anjo, nem um demônio. Deus quer que você seja apenas um ser humano, semelhante a Jesus de Nazaré. Amém? Fala comigo, nem anjo, nem demônio, apenas um ser humano, semelhante a Jesus de Nazaré. Seja humano. O que Jesus veio a essa terra foi isso, se encarnar entre os homens, abrir o seu coração, trazer o propósito do Pai para a terra, compartilhar conosco os nossos problemas, nos ouvir
e nos ensinar para que eu e você pudéssemos cuidar do nosso coração. Amém? Cuidando do coração. 3 verdades. Primeira delas, abra o seu coração. Fala comigo, abrir o meu coração. Segundo lugar, compartilhar os meus problemas. Sonhos e projetos também, planos. E terceiro lugar, aprender a ouvir outras pessoas. Olha o que diz a Bíblia, para nós fecharmos. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você ouvir pessoas específicas naquela área que você precisa, não tem como dar errado, irmão. Você vai vencer. Sabe por que tem muita gente que quebra a sua empresa? Porque começa um negócio achando que sabe tudo, que sabe que é o bonzão. Ouviu o outro fazer e quer fazer igual. Mas não ouviu conselheiros. Não fez uma pesquisa de mercado para saber se aquilo realmente era bom. Se na cidade tem aquelas necessidades. Achou que sabia, mas na verdade não sabia. E quebrou. Porque não ouviu conselhos. Se ouvisse um bom conselheiro, não teria entrado nessa roubada. Amém? Aprenda a ouvir. Compartilhe os seus problemas, sonhos, planos e projetos. E abra o seu coração. Se você fizer isso, você vai ter um coração saudável. Você vai ter uma alma próspera. Você vai ter uma vida sadia, uma vida interior, pujante, crescente, que cresce e floresce no Senhor. Esse é um dos grandes segredos da vida, o que nós estamos ensinando nessa noite para vocês. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado pela sua paciência, obrigado por me ouvir nessa noite. Espero ter sido bênção na sua vida, né? Os nossos queridos que estão nos visitando, voltem sempre. Deus vos abençoe. Aqui é a Casa na Rocha, que essa casa seja a sua casa também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhinhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai, porque te amamos. Pai, nós não queremos ter um coração contaminado com o pecado, não queremos ter um coração enrolado com os embaraços dessa vida. Senhor, nós não queremos ter um coração enganoso e perverso, não queremos ter um coração tóxico. Senhor, nós queremos cuidar do nosso coração, abrindo o nosso coração, compartilhando as nossas dores e problemas, Senhor, ouvindo as pessoas e sendo ouvidos por aqueles que nos amam, Pai. Ó Deus, nos ajuda a ter um coração saudável, que o nosso coração seja uma fonte a jorrar de vida, seja um rio de Deus em favor de outras pessoas, que não sejamos enganados, engodados por circunstâncias, por situações, que possamos levar as cargas uns dos outros em amor, ó Deus, e cuidarmos para que não venhamos a tropeçar naquilo que outros tropeçaram, Pai, que possamos assumir as nossas responsabilidades, que possamos ter sensibilidade, compaixão, empatia, misericórdia, que possamos tratar, ó Deus, cada uma das pessoas com dignidade, com honra, com respeito, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, de todo o coração, amém, amém e amém. Eu lembrei o que eu ia falar, tá? É o princípio da dignidade humana. É o que eu estava tentando lembrar lá da lei universal de todos os homens, que é um princípio do direito, né? O princípio da dignidade humana. Agora que eu estava orando, o Espírito Santo trouxe a luz do branco que tinha dado, né? Graças a Deus. Irmãos, que nós possamos viver nesse princípio, tratando cada ser humano com respeito, com honra, com dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o nome do princípio que eu queria vos ensinar, tá bom? Amém? Vão na paz, Deus os abençoe, glória a Deus. As duas ganharam kitzinho? Tá, então tá bom, tá bom? Paz, amados.
Música